Quando a noite chega, existe um instante delicado em que tudo o que pesa tenta falar mais alto. Pendências, lembranças, contas, mensagens não respondidas, decisões que parecem urgentes. Mas hoje, eu quero te conduzir para um lugar diferente, um lugar onde a mente não precisa provar nada, onde o corpo não precisa se defender e onde a alma pode finalmente baixar a guarda. Se você veio até aqui, não foi por acaso. Existe uma inteligência silenciosa na vida, uma força que organiza o invisível quando você para de empurrar o dia nas costas. E agora, exatamente agora, você vai entrar em um lugar seguro por dentro, como se atravessasse um portal calmo, uma passagem suave que separa o barulho de fora da paz que sempre esteve disponível em você. Antes de qualquer técnica, antes de qualquer mantra, há um reconhecimento. Você merece descanso. Você merece se sentir protegido. Você merece adormecer sem ficar refazendo mentalmente tudo o que não deu tempo. O mundo pode estar acelerado, mas você não precisa seguir esse ritmo. O seu sistema inteiro pode aprender nesta noite um novo padrão, o padrão da segurança. E quando a segurança se estabelece, o corpo libera tensão, a respiração muda, o coração desacelera e a mente para de procurar perigo em cada pensamento. É nesse estado que sua vibração se reorganiza. É nesse estado que a lei da atração deixa de ser um esforço e se torna uma consequência, porque a manifestação não acontece no aperto, ela acontece no alinhamento. E o alinhamento começa quando você volta para casa dentro de você. Então permita-se, ajuste o volume, encontre uma posição confortável e deixe a tela escurecer aos poucos, de um jeito leve, como um convite para você se recolher para dentro. A escuridão aqui não é ausência, é abrigo. É como fechar uma porta com delicadeza para o lado de fora e abrir uma janela para o lado de dentro. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Mesmo que você apague, a vida não para. Há processos que amadurecem no silêncio. Há respostas que chegam quando você para de apertar. Há caminhos que se abrem quando você solta a necessidade de controlar cada detalhe. E já que estamos juntos, se em algum momento do caminho você sentir que esta sensação te acolhe, que esta voz te organiza por dentro, você pode curtir este vídeo e se inscrever no canal, como quem acende uma pequena luz de continuidade. E também pode deixar um comentário com uma palavra simples como segurança ou abundância, não para provar nada a ninguém, mas como um compromisso gentil com esse novo estado. Porque quando você declara com simplicidade, você direciona a energia. E direção é tudo. A energia segue o foco. A vibração segue a escolha. A manifestação segue a constância. Agora respire um pouco mais lento. Não precisa forçar. Apenas perceba o ar entrando e saindo. E enquanto você respira, imagine que existe acima da sua cabeça um campo de proteção, como uma cúpula macia, invisível e firme, que não pesa, não aperta, não limita. Ela apenas protege, ela filtra. Tudo o que é ruído fica do lado de fora. Tudo o que é calma atravessa e chega até você. Esse campo é como um portal noturno, um lugar energético que se abre quando você decide descansar. E a cada respiração, esse portal se estabiliza, como se a sua casa interior estivesse sendo acesa por dentro. Uma luz suave que não incomoda os olhos e nem exige atenção. Apenas aquece e organiza.
Dentro desse lugar seguro, sua mente começa a ouvir novas mensagens. Não as mensagens do medo, mas as mensagens do possível. E eu quero que você sinta isso de um jeito simples. Imagine que as preocupações, uma a uma, estão sendo colocadas em uma prateleira alta, fora do seu alcance por enquanto. Elas não precisam ser resolvidas neste minuto. Elas podem esperar. Você não está fugindo, você está se preservando. Você está escolhendo uma frequência mais alta, porque sabe que decisões tomadas em paz são melhores do que decisões tomadas em tensão. E quando você entra em paz, você não perde tempo. Você ganha clareza, ganha saúde, ganha energia vital e também ganha prosperidade, porque prosperidade é vida fluindo sem bloqueios. Agora, visualize um corredor curto e silencioso. As paredes são feitas de um material que parece absorver sons. O chão é firme e confortável, como se cada passo fosse uma confirmação. Você caminha devagar, não há pressa. No final desse corredor, existe uma porta. Essa porta não é uma porta comum. Ela é um símbolo. Ela representa a passagem entre o estado de alerta e o estado de confiança. E quando você se aproxima, você percebe algo escrito nela, como se o próprio lugar falasse com você. Aqui dentro, você está seguro. Aqui dentro, você é cuidado. Aqui dentro, você pode receber. Coloque a mão nessa porta na sua imaginação e sinta a temperatura dela. Ela é morna, ela é amigável. E ao tocar, você sente uma vibração serena, como uma onda suave que sobe pelo braço e se espalha pelo peito. Essa vibração não pede esforço. Ela não pede explicação. Ela apenas acontece. E você entende de forma intuitiva que essa vibração é um tipo de energia que harmoniza. É como um mantra sem palavras. É uma frequência que diz: eu confio. E quando você confia, você libera espaço interno para o novo. Você libera espaço para a abundância. Você abre caminho para a riqueza que chega de formas inesperadas, através de soluções, oportunidades, encontros, ideias e movimentos que você não conseguiria enxergar se estivesse preso no aperto. Agora abra essa porta devagar. Do outro lado, existe um lugar seguro, um lugar construído com detalhes que acalmam. Pode ser uma casa, uma cabana, um quarto perfeito, um jardim fechado, uma praia silenciosa à noite, uma biblioteca com luz baixa, ou um refúgio que não existe no mundo físico, mas existe como possibilidade dentro de você. Deixe que a sua imaginação escolha, porque a imaginação é a linguagem do subconsciente. E quando o subconsciente recebe imagens de segurança, ele responde com química de relaxamento, com músculos soltando, com o coração desacelerando, com o sono chegando. Entre. E assim que você entra, perceba que esse lugar tem algo especial. Ele é protegido. Nada entra sem permissão. Nenhuma energia pesada atravessa. Nenhuma lembrança agressiva domina. E se alguma tentativa de pensamento aparecer, você não briga com ela. Você apenas observa e deixa passar, como uma nuvem que não encontra onde se prender. A sua vibração aqui é diferente. A sua vibração aqui é de abrigo. E o abrigo é a base da manifestação verdadeira, porque você não manifesta para preencher um vazio. Você manifesta como extensão de um estado inteiro. Agora note que há uma poltrona, uma cama ou um lugar onde você se sente plenamente acolhido. Sente-se,
ou deite-se nesse lugar. Sinta o apoio. Sinta o peso do corpo sendo entregue. Sinta as mãos relaxando, a mandíbula soltando, os ombros descendo. E enquanto você solta, eu quero que você imagine algo, como se uma energia dourada, suave e discreta começasse a circular pelo ambiente. Não é um brilho que chama a atenção, é uma presença calma, como se prosperidade tivesse um cheiro de conforto, um som de silêncio, uma textura de segurança. Essa energia dourada toca o seu campo e reorganiza crenças antigas. Ela visita, com delicadeza, aquelas partes internas que aprenderam a sobreviver com medo de faltar, medo de perder, medo de não dar conta. E você pode repetir por dentro, sem pressa, como um mantra simples em pensamento: eu estou seguro, eu estou amparado, eu permito. Repita do seu jeito, com a sua voz interna, e perceba como o corpo responde. Porque o corpo entende permissão. O corpo entende quando você para de se cobrar. E quando você para de se cobrar, você abre portas internas. Portais de energia se abrem. A vibração sobe. E o que antes era pesado começa a se organizar. Agora eu quero levar essa energia para um ponto muito concreto. Dinheiro, abundância, prosperidade. Imagine que existe uma caixa, pequena e elegante nesse lugar seguro. Dentro dela, você colocou por anos as suas preocupações financeiras, medos, dívidas, inseguranças, a sensação de que falta, a sensação de que é difícil, a sensação de que sempre tem algo impedindo. Hoje, você não vai lutar com isso. Hoje, você vai transformar. Pegue essa caixa na imaginação. Sinta o peso. E agora perceba que, ao lado, existe uma chama tranquila, uma chama simbólica, que não queima, não machuca, apenas purifica. Você aproxima a caixa dessa chama e a chama começa a transmutar o conteúdo. Não é magia instantânea que promete coisas irreais. É reorganização interna real. É a vibração mudando. É a crença sendo reescrita. É o campo abrindo espaço para soluções. E enquanto essa transmutação acontece, eu quero que você sinta a ideia de riqueza como uma energia possível e segura. Riqueza não é ansiedade. Riqueza não é pressa. Riqueza é fluxo, é estabilidade, é capacidade de escolher com calma, é ter recursos para cuidar de si e de quem você ama, é poder respirar sem medo de amanhã. Então, nesta noite, permita que seu subconsciente associe prosperidade à paz. Porque quando prosperidade vira paz, ela se aproxima. Quando prosperidade vira paz, você não se sabota. Quando prosperidade vira paz, você recebe de forma natural. Agora, silenciosamente, imagine um portal aberto no teto desse lugar seguro, como uma abertura para um céu calmo. E desse céu começa a cair uma chuva leve, não de água, mas de sinais, pequenas confirmações, intuições, ideias, oportunidades, como se o universo conversasse com você em linguagem de sincronias. E você não precisa entender tudo agora, você só precisa permitir. Você só precisa dizer por dentro: eu aceito ser guiado para caminhos prósperos. E essa frase, quando dita com calma, se torna um comando vibracional, um comando para sua mente notar oportunidades, um comando para seu corpo sair da rigidez, um comando para sua vida entrar em movimento certo. Fique alguns segundos sentindo esse lugar, sentindo que você não está sozinho, sentindo que existe proteção ao redor,
sentindo que o descanso tem inteligência. E se em algum momento você já estiver ficando sonolento, está tudo bem. O objetivo é esse: entrar no seu lugar seguro e deixar o sono fazer o trabalho dele, enquanto sua energia se reorganiza, enquanto sua vibração se alinha, enquanto sua mente aprende um novo jeito de existir. Ao entrar mais fundo nesse lugar seguro, você percebe que ele não é apenas um cenário bonito. Ele é um estado que reorganiza tudo o que estava fora do lugar por dentro. E quando o estado muda, o mundo lá fora começa a responder de outro jeito, porque você passa a enxergar caminhos que antes estavam escondidos pelo excesso de tensão. Agora, sem pressa, sinta que esse refúgio se expande um pouco, como se as paredes ficassem mais distantes, como se o ar ficasse mais macio, como se cada detalhe dissesse: aqui não existe urgência, aqui não existe ameaça, aqui existe cuidado. Respire de novo, com gentileza. Não precisa encher os pulmões. Apenas permita que o ar chegue. E quando ele sai, imagine que ele leva consigo uma camada fina de peso, como poeira que se desprende do corpo. O sono começa assim, com camadas se soltando. Primeiro a camada do esforço, depois a camada da cobrança, depois a camada do medo. E quando o medo diminui, a sua vibração encontra um ponto mais alto sem precisar lutar. Nesse lugar seguro, existe um som quase imperceptível. Pode ser o vento batendo de leve em uma janela. Pode ser um silêncio tão profundo que parece música. Pode ser uma frequência baixa, como um mantra sem palavras que vibra no fundo do ambiente. Esse som não é para ser analisado. Ele é para ser sentido. E ao sentir, você percebe que algo dentro de você começa a seguir esse ritmo. A mente fica menos acelerada. O corpo se ajusta. Os pensamentos que tentam aparecer ficam mais distantes, como se estivessem do lado de fora de um vidro. Agora visualize que no centro desse refúgio existe uma pequena fonte de energia. Não é uma máquina, não é algo tecnológico. É algo simbólico. Pode ser uma chama calma, pode ser um cristal luminoso, pode ser uma esfera de luz suave. E essa fonte não emite luz forte. Ela emite presença. Uma presença que protege e, ao mesmo tempo, organiza. Como se cada batida do seu coração fosse reconhecida, como se cada parte sua que ficou cansada encontrasse permissão para descansar. Aproxime-se dessa fonte, apenas na imaginação, e perceba que quanto mais perto você chega, mais você sente uma sensação de abrigo se espalhando, como um calor sereno que começa no peito e desce devagar para o ventre, para as pernas, para os pés. É como se o corpo recebesse um aviso de segurança. Você pode desligar, você pode soltar, você pode dormir. E essa segurança tem algo poderoso, porque ela interrompe padrões antigos, padrões de vigiar, de antecipar, de tentar prever tudo para não sofrer. Hoje você não precisa fazer isso. Hoje você escolhe um outro caminho. Você escolhe confiar. E confiar aqui não é ingenuidade. Confiar é inteligência espiritual. Confiar é perceber que existe um ritmo maior que o seu controle. Existe uma ordem que se move mesmo quando você não está olhando. Existe um fluxo que organiza o que parecia impossível. E quando você dorme em paz, você se torna parte desse fluxo. Quando você dorme em paz, você para de atrapalhar o próprio caminho com excesso de tensão. E isso muda tudo.
Agora, para aprofundar ainda mais, imagine que esse lugar seguro tem um portal, uma passagem. Ele se abre como um arco de luz baixa, discreta, como um contorno no ar. Você não precisa atravessar fisicamente, basta reconhecer que ele está ali. Esse portal representa o ponto em que a sua energia deixa o modo sobrevivência e entra no modo recepção. E recepção é um estado que atrai, porque a lei da atração não responde ao desespero. Ela responde à coerência vibracional. Ela responde à sensação interna de que é possível. E quando você relaxa, você começa a sentir que é possível. Então agora, com calma, faça uma escolha interna. Diga mentalmente, do seu jeito: eu escolho receber, eu escolho permitir, eu escolho uma vida mais leve. E perceba que quando você escolhe, alguma parte do seu corpo responde. Talvez os ombros soltem um pouco mais, talvez a testa relaxe, talvez os olhos fiquem mais pesados, talvez o peito fique mais amplo por dentro. Essa resposta é o seu campo energético se reorganizando. E é aqui que a abundância começa a ser reprogramada. Porque abundância não é só ter. Abundância é conseguir manter. É conseguir sustentar sem medo. É conseguir viver sem estar sempre esperando que algo dê errado. A riqueza verdadeira inclui tranquilidade. E a tranquilidade nasce agora, nesse exato momento, quando você entra nesse refúgio interior e se permite sentir: eu estou seguro mesmo antes de tudo se resolver. Eu estou seguro mesmo antes de todas as respostas. Eu estou seguro mesmo enquanto o caminho ainda está se formando. Agora imagine, nesse lugar, um símbolo de prosperidade que faça sentido para você. Pode ser uma chave dourada, representando portas que se abrem. Pode ser uma carteira com espaço, representando fluxo saudável. Pode ser uma mesa farta, representando provisão. Pode ser um cofre cheio de luz, representando reserva e estabilidade. Não importa o símbolo, importa a sensação. Que a sensação que você vai cultivar agora é simples. Prosperidade pode ser calma. Prosperidade pode ser segura. Prosperidade pode ser natural. E ao lado desse símbolo, imagine uma frase escrita em algum lugar do seu refúgio. Uma frase que você não precisa dizer em voz alta, apenas sentir. Algo como: tudo o que é meu encontra o meu caminho. Ou: eu atraio oportunidades alinhadas com a minha paz. Ou: a vida me sustenta com generosidade. Escolha uma frase e deixe ela existir no ambiente como um mantra visual, como um lembrete silencioso. A mente ama lembretes. O subconsciente ama imagens. E quando você dá imagens certas para o subconsciente, ele começa a te guiar para escolhas melhores, sem você perceber. Agora, lentamente, visualize uma limpeza energética acontecendo, como se uma brisa suave atravessasse esse lugar e tocasse seu corpo. Ela passa pela cabeça, levando embora excesso de pensamentos. Ela passa pela garganta, levando embora palavras não ditas e tensões guardadas. Ela passa pelo peito, levando embora pesos antigos. Ela passa pelas mãos, levando embora o impulso de segurar tudo com força. E quando essa brisa chega no ventre, ela acalma aquela parte que guarda ansiedade e medo de faltar. E ela diz sem palavras: você será cuidado, você será guiado, você será sustentado. Essa limpeza é importante porque muitas vezes a prosperidade não é bloqueada por falta de capacidade.
Ela é bloqueada por tensão acumulada, por medo antigo, por memórias de escassez que viram uma vibração repetida. Hoje você não precisa apagar o passado com raiva. Hoje, você apenas escolhe uma vibração diferente. E uma vibração diferente cria um futuro diferente. Agora sinta seu corpo mais pesado, como se estivesse afundando em segurança. Se você estiver deitado, imagine que a cama te recebe ainda mais. Se estiver sentado, imagine que o assento te apoia com firmeza e acolhimento. E perceba que sua respiração, por si só, vai ficando mais lenta. Quando o sono vem, ele não pede explicação. Ele apenas chega. E é bom deixar ele chegar. Antes de seguir, eu quero que você guarde algo. O lugar seguro que você está criando não termina quando este áudio termina. Ele existe em você. Ele pode ser acessado sempre que você quiser. E cada vez que você volta, você reforça um padrão novo. Um padrão de calma, proteção e abundância. E isso, com o tempo, muda sua vida sem barulho. Agora eu vou continuar aprofundando esse processo, levando você para uma visualização ainda mais completa, como se esse refúgio se transformasse em um verdadeiro santuário interno de proteção, onde portais se alinham, vibrações se ajustam e sua energia aprende a manifestar com leveza. Agora, dentro desse refúgio, algo muito interessante acontece. Você percebe que existe uma diferença entre estar quieto e estar em paz. Ficar quieto pode ser só parar o corpo, mas estar em paz é quando a mente também solta a necessidade de resolver. E hoje, nesta noite, você vai aprender a entrar nesse tipo de paz, como quem atravessa um portal silencioso e encontra um espaço onde tudo se organiza sem força. Sinta a sua respiração de novo, não como uma técnica rígida, mas como um lembrete de que você está aqui. Inspire de um jeito confortável. Solte o ar devagar. Que ao soltar, imagine que você está desligando luzes internas que não precisam ficar acesas agora. A luz da preocupação, a luz da comparação, a luz do medo do amanhã. Cada uma vai apagando suavemente, não com brusquidão, mas com carinho. E no lugar dessas luzes fica apenas uma presença calma, uma presença que te segura por dentro. Dentro do seu lugar seguro, você começa a notar detalhes que antes não via. Uma textura nas paredes, um aroma leve no ar, um tipo de calor no ambiente que te faz lembrar de momentos em que tudo estava bem, mesmo que por poucos instantes. E esse é um ponto importante. Seu sistema nervoso precisa de provas de segurança para relaxar. Não provas grandiosas, mas provas pequenas e reais. Como sentir que o corpo está apoiado, como sentir que a respiração está indo bem, como sentir que agora não existe uma ameaça imediata. E quando o corpo entende isso, ele para de chamar alarme a cada pensamento. Agora visualize que esse refúgio tem uma espécie de círculo no chão. Um círculo simples, discreto, como um símbolo desenhado na madeira, na pedra ou até no próprio ar. Esse círculo é o seu espaço de alinhamento. Ele funciona como um campo, um ponto de estabilização vibracional. Você pode imaginar que ao entrar nesse círculo, tudo o que está fora de sintonia começa a se ajustar. Não porque alguém te obriga, mas porque o seu campo volta para um eixo natural. Então, na imaginação, aproxime-se desse círculo e entre nele. Assim que você entra, perceba uma sensação leve, como se uma onda calma atravessasse seu corpo.
Essa onda não te empurra, ela apenas te coloca no lugar certo por dentro. E enquanto essa onda passa, você sente que pensamentos dispersos ficam mais lentos, como se a mente entendesse: agora é hora de descanso. Agora é hora de receber. E aqui vamos aprofundar energia, vibração e manifestação, de um jeito que acalma e ao mesmo tempo fortalece. Imagine que acima de você existe um portal, como uma abertura suave no céu do seu refúgio. Esse portal não é algo místico distante. Ele é um símbolo da sua conexão com o fluxo da vida. E do portal começa a descer uma luz macia, quase transparente, que toca primeiro o topo da sua cabeça. Essa luz representa clareza, representa orientação, representa a sensação de que você não precisa carregar tudo sozinho. Quando essa luz toca sua cabeça, ela começa a dissolver o excesso de pensamento repetido. Aquelas frases internas que ficam rodando e rodando, tentando prever o que vai dar errado, tentando fazer contas que nunca terminam, tentando resolver conversas antigas. A luz toca e essas frases perdem força. Você não precisa brigar com elas. Você apenas deixa elas ficarem menos importantes. E quando elas ficam menos importantes, elas se afastam naturalmente. A luz desce para a sua testa, para o seu rosto, para os olhos, e seus olhos, mesmo fechados, parecem relaxar. A musculatura do rosto se solta, porque o rosto muitas vezes segura o dia inteiro. E ao soltar o rosto, você manda um sinal para o resto do corpo. Pode soltar também. E então, a luz desce para a garganta. E aqui, de forma bem suave, ela libera tudo o que você guardou. Coisas que você queria dizer e não disse. Coisas que você engoliu para evitar conflito. Coisas que você sentiu e tentou esconder de si mesmo. A luz não julga nada disso. Ela apenas libera. E quando libera, você percebe algo. Sua energia fica mais limpa, mais simples, mais clara. E energia limpa manifesta melhor. Porque energia limpa não está fragmentada em 1000 preocupações. Ela está inteira. E quando você está inteiro, sua vibração é coerente. E coerência é uma chave poderosa na lei da atração, porque aquilo que você emite sem conflito se aproxima com menos resistência. Agora, a luz desce para o peito. E aqui eu quero que você imagine como se houvesse um espaço se abrindo dentro do coração. Um espaço onde a confiança pode morar. Muitas vezes a gente tenta manifestar abundância com o coração fechado, tentando se proteger da frustração. Mas a abundância real precisa de abertura, não uma abertura ingênua, uma abertura com segurança, uma abertura protegida, uma abertura que diz: eu estou disposto a receber o que é bom para mim. Então sinta o peito ficando um pouco mais amplo por dentro, como se você respirasse e, ao respirar, criasse espaço. E nesse espaço, você percebe um sentimento simples. Eu não preciso correr. Eu não preciso provar. Eu não preciso segurar tudo. Eu posso permitir que a vida me ajude. Agora, a luz desce para o ventre. E aqui é onde muita ansiedade mora. Ansiedade financeira, ansiedade de futuro, ansiedade de não dar conta. Imagine que a luz toca o ventre e organiza essa região como se estivesse arrumando uma casa por dentro, como se estivesse colocando cada coisa no lugar. Medos antigos em uma prateleira, preocupações em uma caixa fechada por enquanto. E no centro, uma sensação nova, estabilidade. Essa estabilidade
é muito importante para dinheiro, riqueza, prosperidade, porque quando você está instável por dentro, você toma decisões por impulso. Você entra em medo, você se apressa, você se desgasta. E o desgaste diminui a sua vibração, diminui sua clareza, diminui sua força. Mas quando você encontra a estabilidade interna, você pensa melhor, enxerga melhor, escolhe melhor. E aí sim, portas se abrem com naturalidade. Agora, imagine um mantra curto, bem simples, como se fosse uma chave. Você pode repetir mentalmente, no ritmo da sua respiração: eu confio no fluxo. Eu confio no fluxo. E a cada repetição, sinta que a frase não é só palavra, ela é uma vibração. Ela é como um ajuste fino no seu campo. E se sua mente tentar questionar, tudo bem. Você não discute com ela. Você apenas volta para a repetição, como quem volta para um caminho seguro. E agora, dentro do seu lugar, visualize que você tem nas mãos um pequeno objeto simbólico, uma chave. Essa chave representa acesso, acesso a soluções, acesso a oportunidades, acesso a pessoas certas, acesso a ideias certas, acesso a caminhos que geram prosperidade. E essa chave não precisa abrir tudo hoje. Ela só precisa existir como promessa. Existe um caminho, existe uma porta, existe um próximo passo, mesmo que você não veja agora. Segure essa chave e sinta uma gratidão antecipada, bem suave, sem forçar. Gratidão não como obrigação, mas como vibração. Gratidão é um estado que diz: eu reconheço que coisas boas já estão se movendo. E quando você reconhece, você aumenta o campo de recepção. Você fortalece a manifestação. Agora permita que seu corpo fique mais pesado, seu rosto mais solto, seus ombros mais baixos. Se você estiver quase dormindo, está perfeito, porque seu subconsciente está ouvindo. E o subconsciente aprende por repetição de estado, não por explicação. Ele aprende pelo sentir. Então sinta, apenas sinta. E enquanto você sente, imagine que o portal acima continua aberto, mas agora ele não desce apenas luz. Ele desce também sinais, sinais para a sua vida prática. Uma ideia de renda, uma oportunidade de trabalho, uma conversa que vai destravar algo, uma decisão que você vai tomar com calma, um alívio inesperado, uma solução que chega pelo caminho mais simples. E você não precisa ver detalhes. Basta sentir a certeza: isso está vindo. Isso está a caminho e você está seguro para receber. Eu vou continuar mantendo esse fluxo e aprofundar ainda mais a visualização, criando um cenário interno onde proteção e abundância caminham juntos, como se o seu refúgio fosse um santuário que fortalece sua vibração durante a noite. Agora, como se esse refúgio entendesse exatamente o que você precisa, ele começa a te oferecer algo que vai além do relaxamento comum. Ele te dá a sensação de amparo. E amparo é diferente de descanso. Descanso é o corpo soltando. Amparo é a alma se sentindo protegida. É como se alguma coisa maior estivesse cuidando das partes que você não consegue controlar. E quando você sente amparo, a mente para de insistir em resolver tudo, porque ela percebe que existe uma inteligência atuando com você, não contra você. Sinta isso agora. O ar do seu lugar seguro parece mais denso de cuidado, a temperatura perfeita, o silêncio certo, e você percebe que tudo aqui é feito
para te lembrar que você pode baixar a guarda. E quando você baixa a guarda, você não fica vulnerável. Você fica disponível. Disponível para recuperar energia. Disponível para se reorganizar por dentro. Disponível para receber as respostas que chegam quando você não está tentando arrancá-las da vida. Agora imagine que no canto desse refúgio existe uma janela. Uma janela que não dá para a rua, não dá para o mundo de sempre. Ela dá para um céu diferente. Um céu noturno limpo, profundo e de alguma forma familiar. Como se esse céu fosse um espelho do seu campo interno quando ele está em paz. Aproxime-se dessa janela sem pressa e olhe para fora. E ao olhar, perceba algo. Existem pontos de luz, como estrelas, mas elas não estão apenas no céu. Elas também parecem estar no ar, como partículas suaves de energia. Essas partículas representam possibilidades. Possibilidades que existem mesmo quando você não consegue vê-las durante o dia, porque a correria tampa tudo. Possibilidades financeiras, possibilidades de cura, possibilidades de recomeço, possibilidades de prosperidade. E agora, no estado em que você está, você não precisa correr atrás dessas possibilidades. Você só precisa sintonizar, porque o que é compatível com a sua vibração encontra você com mais facilidade. E você está mudando a vibração agora, na prática, com o corpo soltando e a mente desacelerando. E aqui, de forma bem suave, vamos criar uma programação noturna para o seu campo. Não como uma promessa vazia, mas como um direcionamento interno. Imagine que esse refúgio tem um pequeno altar simbólico. Não precisa ter conotação religiosa. É um ponto de intenção. Em cima dele há 3 elementos: um símbolo de proteção, um símbolo de abundância e um símbolo de clareza. O símbolo de proteção pode ser uma luz ao redor, uma cúpula, um manto, qualquer coisa que faça sentido para você. O símbolo de abundância pode ser a chave, a moeda, a mesa farta, o fluxo de luz dourada, algo que represente prosperidade com paz. E o símbolo de clareza pode ser uma chama suave, uma vela, uma estrela, um cristal. Esses 3 elementos juntos criam um campo. E esse campo trabalha enquanto você dorme, como um ajuste fino na sua vibração. Agora aproxime as mãos, na imaginação, desse altar. Não precisa tocar em nada, só esteja perto e perceba que existe uma vibração ali. Uma vibração que é firme e calma ao mesmo tempo. E essa vibração começa a se espalhar pelo ambiente. Ela envolve seu corpo como uma frequência que diz: protegido, próspero, guiado. Protegido, próspero, guiado. E você não precisa repetir isso em voz alta. Basta sentir a lógica interna dessa frase. E agora, dentro de você, existe um ponto que precisa ser cuidado para que a abundância chegue com facilidade: a relação com o controle. Muitas vezes, a escassez se mantém porque a pessoa tenta controlar tudo, como se controlar fosse o único jeito de sobreviver. Mas controlar demais cansa, e o cansaço diminui a vibração. Então hoje, nesse lugar seguro, você vai treinar algo simples. Você vai soltar um pouco. Imagine que você está segurando com as mãos fechadas um conjunto de cordas. Essas cordas representam responsabilidades, preocupações, tarefas, expectativas. Você segurou essas cordas por tanto tempo que nem percebeu que os dedos ficaram rígidos. Agora, devagar, um dedo de cada vez vai relaxando.
O polegar solta um pouco, o indicador solta um pouco, o dedo do meio solta um pouco, o anelar solta um pouco, o mínimo solta um pouco. E quando os dedos soltam, as cordas não desaparecem. Elas apenas deixam de te machucar. Elas ficam ali, mas você não está mais preso. Você está livre por dentro. E no momento em que você solta, você sente uma mudança. Como se o seu campo respirasse, como se o peito ficasse mais leve, como se uma parte sua dissesse finalmente. E essa sensação de finalmente é um sinal de que o seu sistema estava precisando disso. Agora imagine que do teto do seu refúgio desce uma luz ainda mais suave, com um tom que lembra ouro diluído, como se fosse a própria energia da prosperidade descendo de forma gentil. Essa luz não tem pressa, não é intensa, não é dramática. Ela apenas toca sua cabeça e vai descendo devagar. E conforme desce, ela vai deixando mensagens internas, como se fosse um mantra que se escreve no corpo. Quando toca a cabeça, a mensagem é: você não precisa se preocupar o tempo todo para ser responsável. Quando toca o peito, a mensagem é: você pode receber sem culpa. Quando toca o ventre, a mensagem é: você pode se sentir seguro mesmo antes de tudo acontecer. Quando toca as mãos, a mensagem é: suas ações serão guiadas. Você não vai se perder. Quando toca os pés, a mensagem é: seus caminhos serão firmes. E agora, para aprofundar, imagine que existe um portal no chão do seu refúgio, um portal que se abre para uma base sólida. Ele não leva para baixo de forma assustadora. Ele leva para uma sensação de enraizamento, como se você conectasse sua energia a uma base que sustenta. E quando você se sente sustentado, você para de se desesperar. E quando você para de se desesperar, você começa a atrair melhor. Sinta seus pés mesmo que estejam cobertos, mesmo que você não esteja pensando neles normalmente. Perceba que existe peso, existe contato, existe presença. E essa presença te traz para o agora. E no agora, você não precisa resolver o futuro. Você só precisa existir. Agora repita mentalmente, bem devagar, como um mantra curto, sincronizado com a respiração: eu estou seguro agora. E ao dizer isso, perceba que o corpo concorda. Mesmo que a mente tente questionar, o corpo gosta da frase. O corpo responde. E quando o corpo responde, o subconsciente aprende. E a prosperidade também aprende. Porque prosperidade não chega num campo que está gritando por dentro. Prosperidade se aproxima num campo que está disponível. E você está disponível agora. Eu vou continuar mantendo esse clima e no próximo bloco vou te levar para uma visualização ainda mais concreta de proteção e abundância, como se você recebesse um manto energético noturno que te envolve e, ao mesmo tempo, abre caminhos de forma natural para o seu dia seguinte. Agora imagine que esse lugar seguro começa a se mover ao seu favor, como se fosse uma inteligência sutil ajustando detalhes para que você se sinta ainda mais amparado. Você não precisa pedir, você não precisa negociar, basta estar. E ao estar, você percebe que a proteção não é um evento raro. Ela é um estado disponível quando você decide se recolher para dentro e permitir que a sua energia se reorganize. Dentro desse refúgio aparece algo muito especial. Um manto simbólico, leve como ar e firme como abraço. Ele não tem peso físico, mas tem presença. E esse manto não é apenas proteção, ele também é alinhamento.
Ele é como uma camada de frequência, uma cobertura vibracional que filtra o que não te faz bem e fortalece o que te sustenta. Você pode imaginar esse manto em um tom escuro e confortável, como a noite que acolhe sem assustar, e por dentro um brilho suave, quase imperceptível, como a promessa de que tudo está se ajeitando. Agora, permita que esse manto se aproxime de você. Ele não vem rápido. Ele se aproxima como uma brisa que entende o seu ritmo. E quando ele chega ao seu corpo, ele começa pelos ombros, como se dissesse: você não precisa carregar tudo sozinho. Em seguida, ele desce pelo peito, como se dissesse: seu coração pode descansar, está tudo bem. Depois ele desce pelo ventre, como se dissesse: você está seguro, o amanhã não precisa ser resolvido agora. E por fim ele envolve suas pernas e pés, como se dissesse: seus caminhos serão firmes, você será guiado. Sinta o efeito desse manto. É como se sua energia ficasse mais compacta, mais protegida, menos exposta. Você não está se fechando para a vida, você está se protegendo do excesso. Excesso de ruído, excesso de medo, excesso de informação. E quando você se protege do excesso, sobra espaço para o que realmente importa: clareza, paz, inspiração, intuição. Agora, dentro do manto, imagine que existe uma vibração suave, como se fossem palavras sem som. Que essas palavras formam um mantra contínuo, um mantra que não cansa, não exige, não força. Ele apenas repete, bem no fundo: calma, proteção, abundância. Calma, proteção, abundância. E enquanto ele vibra, seu corpo vai ficando mais pesado, como se estivesse afundando em segurança. E esse peso é bom. Esse peso é o sinal de que você está finalmente soltando. Agora vamos trazer isso para a manifestação de forma serena. A manifestação, quando é madura, não nasce da ansiedade. Ela nasce de um campo estável. E estabilidade nesta noite é o seu presente. Então imagine que dentro do seu refúgio existe uma mesa simples, limpa, com espaço. Nessa mesa, você vai colocar 3 intenções, como se fossem sementes. Não sementes de pressa, sementes de alinhamento. A primeira intenção é proteção. Proteção para a sua mente, para seu corpo, para sua energia, para sua casa, para quem você ama. A segunda intenção é abundância. Abundância financeira, abundância de oportunidades, abundância de recursos, abundância de soluções. A terceira intenção é clareza. Clareza para tomar decisões melhores, clareza para enxergar caminhos, clareza para agir sem medo. Coloque essas 3 intenções na mesa. Pode ser como 3 pequenas pedras luminosas. Pode ser como 3 pequenas chamas suaves. Pode ser como 3 símbolos. E ao colocá-las, perceba que você não está pedindo e implorando. Você está declarando com serenidade. Você está alinhando. E alinhamento é poderoso, porque ele muda o campo sem precisar de esforço. Agora imagine que acima dessa mesa existe um portal de energia, como uma abertura silenciosa no ar. E desse portal desce uma luz suave que toca as 3 intenções e as ativa. Quando toca a proteção se expande ao redor de você e de tudo que te pertence. Quando toca a abundância começa a circular como uma corrente que encontra seus caminhos. Quando toca a clareza se instala na sua mente como um silêncio inteligente. E enquanto isso acontece,
você pode repetir mentalmente um mantra simples, sem pressa, apenas sentindo: eu permito que o bem me encontre. Eu permito que o bem me encontre. Essa frase tem um efeito profundo, porque ela libera resistência. Muitas pessoas querem prosperidade, mas ao mesmo tempo têm medo de receber, medo de perder, medo de não merecer. E esse medo cria bloqueios. Hoje você está limpando esses bloqueios com suavidade. Agora, imagine que a abundância não chega como um pacote enorme e pesado. Ela chega como fluxo, como pequenas confirmações diárias, como dinheiro entrando de formas mais organizadas, como oportunidades surgindo com menos esforço, como a sensação de que você não está sozinho na vida, como a sensação de que existe suporte. E suporte pode vir em forma de pessoas, de ideias, de soluções inesperadas, de portas que se abrem quando você menos espera. Dentro do seu manto, você está seguro para receber esse fluxo, porque o manto também protege sua mente de sabotagem. Quando uma oportunidade surgir, você não vai imediatamente pensar que vai dar errado. Quando uma melhora aparecer, você não vai imediatamente achar que é temporária. Você vai começar a sustentar o bem. E sustentar o bem é uma habilidade. E hoje você treina essa habilidade dormindo, em paz, permitindo. Agora, para aprofundar ainda mais, imagine que existe um relógio simbólico no seu refúgio, mas ele não mede horas como o mundo mede. Ele mede alinhamento, e quanto mais você relaxa, mais esse relógio se ajusta para o tempo certo da sua vida, o tempo certo das coisas se encaixarem, o tempo certo do dinheiro se organizar, o tempo certo das respostas chegarem. Esse relógio não te pressiona, ele te guia. E enquanto você olha para esse relógio, você entende algo. Você não precisa acelerar o processo. Você só precisa não atrapalhar. E o jeito de não atrapalhar é simples: descansar, confiar, permitir. Porque quando você descansa, sua mente para de criar cenários negativos. Quando você confia, seu coração se abre. Quando você permite, o fluxo entra. Agora sinta seu corpo mais pesado ainda. Talvez seus olhos estejam totalmente relaxados. Talvez você esteja quase dormindo. Está perfeito. O trabalho está acontecendo. Seu campo está se reorganizando. Sua vibração está se alinhando. E a noite está te protegendo. Agora, dentro do seu lugar seguro, você começa a perceber que existe um caminho que não exige pressa e não exige luta. Ele apenas existe como se sempre tivesse estado ali, mas você só consegue enxergá-lo quando desacelera. E esse é um segredo muito simples e muito real. Quando a mente relaxa, ela enxerga mais. Quando o corpo solta, a intuição aparece. Quando você para de apertar a vida encontra um jeito de se aproximar de você. Sinta o manto ao seu redor ainda, firme e leve. E agora, imagine que à frente existe um corredor curto, feito de uma luz suave e discreta, como um brilho baixo que não incomoda os olhos. Esse corredor não é um teste, não é um desafio. É uma travessia simbólica. Cada passo nele representa uma liberação de peso, uma entrega, um desbloqueio. E você não precisa caminhar com o corpo físico. Basta sentir na imaginação o movimento de ir adiante. Dê o primeiro passo devagar. E assim que você pisa, perceba que algo dentro de você se solta. Pode ser uma tensão nos ombros, pode ser um aperto no peito,
pode ser uma rigidez no ventre. Esse primeiro passo é a liberação da urgência. A urgência que tenta te convencer de que você precisa resolver tudo agora, como se a vida fosse desmoronar se você descansar. Hoje, você prova o contrário. O descanso não destrói nada. O descanso organiza. Dê o segundo passo. E nesse passo você libera o medo de faltar. Medo de não ter dinheiro suficiente. Medo de não dar conta. Medo de que o futuro seja pesado. Esse medo pode ter sido aprendido, repetido, herdado, reforçado por experiências. Mas agora, nesse lugar seguro, ele não manda mais. Ele pode existir como memória, mas não como comando. E quando você dá esse passo, a memória perde força. O medo fica menor. E no lugar dele, entra uma sensação discreta de confiança. Dê o terceiro passo, que agora você libera o peso de carregar tudo sozinho. A ideia de que ninguém vai ajudar, de que só depende de você, de que se você soltar, tudo desanda. Esse pensamento é um tipo de prisão, e você não precisa mais dessa prisão, porque existe suporte. Pode vir de dentro, pode vir do alto, pode vir da vida, pode vir de pessoas, pode vir de oportunidades. O suporte existe, e quando você reconhece isso, seu corpo relaxa mais ainda. Agora, enquanto você caminha, perceba algo muito bonito. O corredor não tem paredes fechadas. Ele tem uma sensação de espaço, como se a vida estivesse abrindo espaço para você respirar melhor. E nesse espaço, você começa a sentir que as coisas podem se encaixar sem sofrimento. O dinheiro pode se organizar sem desespero. A prosperidade pode crescer sem ansiedade. A proteção pode estar com você sem paranoia. Dê mais um passo, e nesse passo, você libera a culpa. Culpa por desejar mais. Culpa por querer estabilidade. Culpa por querer conforto. Culpa por querer prosperidade. Existe uma crença antiga em muitas pessoas de que desejar abundância é errado, ou egoísta, ou perigoso. Mas abundância, quando é saudável, é apenas vida fluindo. É recurso para cuidar, para construir, para apoiar, para crescer. E você pode desejar isso com paz. Você pode permitir isso com serenidade. Você pode receber isso com gratidão. Agora, dentro do corredor, você percebe que no chão existem símbolos discretos, como marcas leves. Cada símbolo representa uma intenção, e você vai caminhar sobre essas intenções como quem ativa um campo. O primeiro símbolo é proteção. Ao pisar nele, você sente um reforço no manto ao seu redor, como se uma camada extra de segurança se instalasse. E essa camada não te isola do mundo. Ela apenas filtra. Ela impede que o medo de outras pessoas te invada. Ela impede que a negatividade alheia grude em você. Ela impede que você absorva o que não é seu. O segundo símbolo é prosperidade. Ao pisar nele, você sente como se seu campo se abrisse, como se portas invisíveis se destrancassem. Você pode imaginar uma chave girando em uma fechadura, e ao girar algo destrava, um bloqueio interno, uma crença limitante, uma resistência. E quando destrava, seu campo começa a atrair oportunidades com mais naturalidade. O terceiro símbolo é clareza. Ao pisar nele, você sente a mente ficando mais silenciosa e ao mesmo tempo mais inteligente. É como se a confusão diminuísse e uma linha simples surgisse. O próximo passo vai aparecer. Eu vou saber o que fazer. Eu vou agir no tempo certo.
Eu não vou me perder. Continue caminhando devagar e perceba que a cada passo o corredor fica mais confortável, como se a própria noite estivesse te guiando para um ponto de descanso ainda mais profundo. E enquanto você caminha, repita mentalmente um mantra simples no seu ritmo. Eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo. Essa frase não é para convencer a mente, ela é para acalmar o corpo. E quando o corpo acalma, a mente para de brigar. Agora, ao final do corredor, existe uma porta aberta. Não é uma porta que você precisa empurrar. Ela já está aberta. Isso é importante. Algumas coisas na sua vida já estão se abrindo, mesmo que você não veja ainda. Algumas soluções já estão a caminho. Algumas respostas já começaram a se formar. E você não precisa ficar vigiando para que elas existam. Você só precisa continuar alinhado. Passe por essa porta aberta. E ao passar, você entra em um espaço ainda mais amplo dentro do seu refúgio. Um espaço que parece um jardim noturno protegido, ou uma sala com luz baixa e ar puro, ou um lugar que a sua imaginação escolhe. E no centro desse lugar existe algo como um lago calmo, uma água silenciosa. Essa água representa o seu campo emocional quando está em paz. Ela não está agitada, ela não está turbulenta, ela está calma. Aproxime-se do lago e olhe para a superfície. E perceba que a superfície reflete uma versão sua mais tranquila. Uma versão sua que dorme sem apertar o amanhã. Uma versão sua que confia. Uma versão sua que atrai com naturalidade. E essa versão não é fantasia. Ela é uma possibilidade real, treinada noite após noite, escolha após escolha. Agora imagine que você toca a água com a ponta dos dedos. E ao tocar, ondas suaves se formam. Essas ondas são vibrações, e as vibrações se espalham. Elas vão para a sua vida, elas vão para a sua casa, elas vão para as suas decisões, elas vão para seu trabalho, elas vão para a sua relação com o dinheiro, elas vão para as suas oportunidades. E as ondas dizem, calma. E a calma responde, organização. E a organização responde, prosperidade. Fique alguns instantes sentindo isso. E se o sono estiver chegando, deixe ele chegar. Porque enquanto você dorme, essas ondas continuam se espalhando. Sinta que o seu lugar seguro não é algo que você precisa imaginar com esforço. Ele se forma sozinho quando você permite, como uma sala silenciosa dentro de você que sempre existiu, mas que raramente recebe atenção. E quando recebe, ela responde com alívio. É como se o corpo inteiro reconhecesse. Aqui eu posso soltar, aqui eu posso descansar. Aqui eu não preciso me defender. Agora imagine que esse refúgio tem uma espécie de teto alto, invisível, e nele existe um círculo de luz suave, como uma abertura que não brilha demais, mas que pulsa de maneira tranquila. Cada pulso é como uma batida de organização. Você não precisa contar, não precisa acompanhar. Apenas sentir que essa pulsação cria ordem. E ordem é um tipo de prosperidade. Ordem é um tipo de proteção. Porque quando tudo está em ordem, o medo perde espaço para se instalar. Essa pulsação começa a tocar sua respiração, como se a respiração naturalmente quisesse ficar mais lenta. O ar entra e sai, e a cada saída, você percebe que o corpo devolve um pouco do peso. Peso mental, peso emocional, peso de responsabilidade. E o mais importante,
Você não está largando a vida, você está largando o excesso. Existe uma diferença enorme entre abandonar e descansar. Descansar é um ato inteligente, é um ato de energia bem direcionada. É uma escolha que diz: eu vou acordar mais inteiro, mais claro, mais forte. E é nesse estado que a vibração muda. A vibração não muda quando você força. Ela muda quando você solta. Quando você solta o controle, solta a pressa, solta a exigência de resultado imediato. E então, sem barulho, surge um alinhamento. E alinhamento é como um portal que se abre por dentro. Não um portal místico distante, mas um ajuste interno que faz você sentir que está no caminho certo. Agora permita que uma imagem simples apareça na mente. Um caminho de pedras claras, dentro do seu refúgio, levando até um ponto onde existe uma luz baixa e firme. Esse caminho não é para ser percorrido com pressa. Ele é um símbolo da sua jornada com calma. E cada pedra tem uma palavra gravada, como se a própria noite tivesse deixado mensagens para você. Você não precisa ler todas. Você só precisa sentir o efeito. Ao pisar na primeira pedra, você sente segurança. Não como uma promessa vazia, mas como um estado físico. O coração responde, os músculos respondem, a respiração responde. Ao pisar na segunda pedra, você sente proteção, uma proteção que filtra o que não te pertence. Ao pisar na terceira pedra, você sente clareza. A cabeça fica mais leve, como se pensamentos excessivos fossem ficando distantes. Ao pisar na quarta pedra, você sente abundância. E essa palavra aqui não vem com ansiedade. Ela vem com suavidade, como se dissesse: pode chegar de forma natural, pode se expandir sem medo, pode existir com paz. Agora, nesse caminho, existe um ponto onde a luz baixa se transforma em um arco, e esse arco marca uma passagem. É como se, ao atravessar, você deixasse do lado de fora um padrão antigo, o padrão de lutar contra o tempo. E ao atravessar, você entra em um padrão novo, o padrão de permitir. Permitir que o que é seu encontre o seu caminho. Permitir que soluções se formem sem você espremer a mente. Permitir que o dinheiro se organize com inteligência e serenidade. Permitir que oportunidades cheguem sem você precisar se desgastar. Atravessando esse arco, você entra em uma área do refúgio, onde o ar é ainda mais quieto. E nesse silêncio surgem mantras simples, como se viessem do próprio espaço. Não são frases longas nem difíceis, são chaves. E você pode repetir mentalmente, sem pressa, como se fosse uma oração silenciosa, ou apenas uma direção para a sua energia. Eu permito. Eu confio, eu recebo. Essas três palavras, quando sentidas de verdade, reorganizam o corpo, porque a ansiedade é resistência. E a resistência é o que impede o fluxo. Quando você diz eu permito, você reduz resistência. Quando você diz eu confio, você reduz medo. Quando você diz eu recebo, você abre espaço. Agora traga a vida financeira para dentro dessa paz, do jeito mais simples. Imagine que existe um fio de luz dourada atravessando o seu refúgio de um lado ao outro, como uma corrente de prosperidade calma. Essa luz não é exagerada, ela é discreta, mas constante. E o segredo está na constância. A constância é o que organiza. A constância é o que cria segurança. E segurança é o que permite que o dinheiro fique, cresça e seja bem administrado.
Você não está chamando riqueza como quem implora. Você está chamando estabilidade como quem se alinha. Deixe essa luz dourada tocar seu peito, como se dissolvesse um medo antigo de não ter. Deixe tocar seu ventre, como se acalmasse aquela urgência que tenta prever todos os cenários. Deixe tocar suas mãos, como se lembrasse: você vai agir no tempo certo, do jeito certo. Deixe tocar seus pés, como se firmasse caminhos e decisões. E enquanto essa luz toca, você pode sentir um pensamento surgir, bem simples: eu posso viver com mais leveza. Eu posso viver com mais abundância. Eu posso viver com mais proteção. Agora sinta que o manto de proteção continua ao seu redor, e dentro dele você está seguro para relaxar profundamente, seguro para dormir, seguro para soltar o mundo por algumas horas. E enquanto você solta, algo dentro de você se reorganiza sem esforço, como uma casa sendo arrumada em silêncio, como uma mente sendo acalmada sem discussão, como um campo energético sendo limpo sem drama. Se o sono já estiver chegando, deixe. Se você ainda estiver acordado, apenas continue respirando e sentindo esse lugar seguro, porque a noite, quando é vivida com intenção, é um espaço de cura. E a cura também é prosperidade. A cura também é proteção. A cura também é abundância, porque ela devolve para você aquilo que o desgaste tomou. Sinta como tudo fica mais simples quando você para de exigir que a noite seja produtiva. A noite não precisa ser um campo de batalha, onde você revisa mentalmente o que faltou, o que poderia ter sido diferente, o que ainda precisa acontecer. A noite pode ser um território de reorganização silenciosa. E reorganização é uma forma profunda de manifestação, porque você não manifesta apenas com o que você deseja, você manifesta com o estado em que você vive por dentro. Agora, mantenha o corpo confortável e permita que o seu refúgio interno fique ainda mais protegido. Como se o ar ao redor de você tivesse uma camada extra de tranquilidade. Essa camada não te isola do mundo, ela apenas reduz o ruído, reduz a interferência. E isso é importante porque quando a mente tem menos interferência, ela volta a ouvir a própria intuição. E intuição é uma bússola silenciosa para prosperidade e segurança. Dentro do seu lugar seguro, imagine que existe uma pequena luz em um ponto específico do ambiente. Uma luz baixa, firme, como uma chama que não tremula. Essa luz representa a sua presença, representa o seu centro. E é muito comum que durante o dia você se espalhe. Você se divide em tarefas, preocupações, obrigações, expectativas. Mas agora, essa chama te chama de volta. Ela diz sem palavras: volte para você. Volte para o centro. Volte para o lugar onde você se sente inteiro. Aproxime-se dessa luz na imaginação. Não com pressa. E perceba que ela não está ali para te exigir nada. Ela está ali para te lembrar que você não precisa se abandonar. Mesmo quando as coisas apertam, você não precisa se abandonar. Mesmo quando o dinheiro preocupa, você não precisa se abandonar. Mesmo quando o futuro parece incerto, você não precisa se abandonar. Você pode ficar com você. E quando você fica com você, você se fortalece por dentro. Agora imagine que essa chama baixa começa a se expandir devagar, formando um círculo de luz suave ao seu redor. Esse círculo é como um campo de estabilidade. Dentro dele, tudo fica mais organizado. A mente desacelera,
o corpo solta, e as emoções se assentam, como água que encontra repouso. E quando as emoções se assentam, a vibração muda. E quando a vibração muda, a lei da atração encontra um campo mais limpo para operar, porque o que antes estava confuso começa a ficar coerente. Sinta esse círculo como um lugar onde o medo não manda. O medo pode até tentar entrar, mas ele não domina. Ele encontra um espaço já preenchido por uma presença calma. E presença calma é uma forma de proteção espiritual e emocional. É como se você dissesse para a vida: eu não vou agir no desespero. Eu não vou decidir no aperto. Eu vou permitir que as coisas se mostrem com clareza. Agora, traga o tema da abundância com uma imagem muito simples, que não gere ansiedade. Imagine uma corrente de água limpa passando suavemente por perto. Essa água representa o fluxo de oportunidades, fluxo de recursos, fluxo de ideias, fluxo de soluções. E água limpa não precisa de pressa para ser abundante. Ela apenas segue. Ela contorna. Ela encontra passagem. E é isso que você está aprendendo hoje. Você não precisa quebrar portas com força. Você pode encontrar passagem com inteligência e calma. Aproxime-se dessa corrente na imaginação e molhe a ponta dos dedos. Esse gesto simbólico é como um contrato silencioso com o fluxo. Eu me abro para a vida. Eu me abro para caminhos. Eu me abro para soluções. E ao fazer isso, você sente que existe uma resposta imediata no corpo, uma leve sensação de alívio. Porque o corpo reconhece quando você para de resistir. Agora, dentro do seu refúgio, imagine que existe um espaço reservado para o dinheiro, não como obsessão, mas como equilíbrio. Um espaço onde o dinheiro é visto como energia de troca, energia de movimento, energia de construção. E nesse espaço a energia do dinheiro se torna leve. Ela não vem com medo, ela não vem com culpa, ela não vem com tensão, ela vem com organização, com maturidade, com sabedoria. Você pode imaginar uma pequena caixa de luz dourada bem discreta. Dentro dela estão as suas intenções financeiras: pagar o que precisa, organizar o que falta, receber mais, prosperar, construir estabilidade, abrir caminhos. E essa caixa não é um pedido desesperado. Ela é uma declaração tranquila. E agora você coloca a caixa no centro do círculo de luz suave ao seu redor. E ao colocar, você sente que o campo aceita, como se o seu próprio subconsciente dissesse: entendido. Vamos trabalhar nisso enquanto você descansa. Agora repita mentalmente um mantra curto, com calma, no ritmo da respiração. Eu mereço viver com estabilidade. E ao repetir, observe se aparece alguma resistência. Se aparecer, não lute. Apenas continue repetindo de forma suave, como se estivesse embalando a resistência até ela relaxar. Muitas resistências são apenas medo antigo querendo proteger você. E quando você embala esse medo com calma, ele não precisa gritar. Sinta a proteção no seu corpo. Sinta o manto. Sinta o círculo. Sinta a respiração. E agora, imagine que o seu refúgio tem uma porta interna que se abre para um quarto ainda mais silencioso. Esse quarto é o lugar do descanso profundo. Não é um lugar de pensamento, é um lugar de entrega. E ao entrar nele, você percebe que o ar é ainda mais macio, como se a própria noite tivesse preparado esse espaço para você. Deite mentalmente nesse quarto, como se fosse uma cama perfeita, ou um lugar de apoio absoluto.
e sinta o corpo afundar. Sinta o peso bom. Sinta os músculos soltarem. Sinta a mente perder interesse em qualquer problema. E nesse ponto, sem esforço, você percebe que dormir é uma forma de confiar. Dormir é um ato de fé no fluxo da vida. Dormir é dizer: eu vou parar de apertar. Eu vou permitir que o invisível se reorganize. E se você adormecer agora, tudo continua agindo. Tudo continua se movendo. Tudo continua se encaixando. A energia que você ativou não precisa da sua vigília. Ela precisa da sua permissão. Sinta como a noite fica mais profunda quando você deixa de se ocupar por dentro. Existe um tipo de silêncio que não é vazio, é presença. E quando você encontra esse silêncio, você percebe que a sua mente não precisa estar acesa para que a vida funcione. Pelo contrário, quando a mente descansa, a vida encontra um caminho mais limpo para agir em você, como se o seu campo finalmente ficasse disponível. Agora imagine que o seu lugar seguro tem um céu próprio, como se o teto fosse um céu noturno particular, protegido, sem barulho, sem pressa. Nesse céu, há pontos de luz discretos, como estrelas. E cada estrela representa uma possibilidade que já existe no seu caminho, mesmo que você ainda não tenha visto. Possibilidades de prosperidade, possibilidades de proteção, possibilidades de cura, possibilidades de alívio. Você não precisa correr atrás delas agora. Você só precisa se alinhar ao estado que permite que elas se aproximem. E esse estado é o que você está construindo agora, com o corpo pesado e a respiração macia. A lei da atração, quando observada com maturidade, não é sobre pedir com ansiedade. Ela é sobre sustentar uma vibração. E a vibração que você sustenta agora é uma vibração de segurança. E segurança, por si só, já é uma manifestação poderosa, porque ela muda sua forma de ver o mundo e muda suas escolhas sem você precisar forçar. Agora, traga ao coração uma sensação de gratidão silenciosa, mas não como obrigação. Gratidão como reconhecimento. Reconhecimento de que você chegou até aqui. Reconhecimento de que você continua. Reconhecimento de que existe força em você, mesmo quando você se sente cansado. Reconhecimento de que a vida já te trouxe até este ponto e que, por mais que existam desafios, existe também um fluxo que pode te levar adiante. Essa gratidão se espalha como um calor leve no peito. E quando o peito aquece, o corpo confia mais. E quando o corpo confia mais, a mente para de insistir. E isso abre um espaço interno que é muito valioso para a prosperidade, porque prosperidade não cresce em um campo apertado. Ela cresce em um campo que tem espaço para receber. Agora imagine que no seu refúgio existe uma espécie de cofre simbólico, mas não um cofre de medo, um cofre de estabilidade. Esse cofre representa a sua capacidade de guardar, sustentar, organizar e multiplicar. Ele não está ligado à ganância, ele está ligado à tranquilidade de ter reserva, a tranquilidade de ter escolhas, a tranquilidade de não sentir que qualquer imprevisto vai derrubar tudo. Aproxime-se desse cofre na imaginação. Ele está fechado, mas não porque o dinheiro está preso. Ele está fechado porque existe proteção. E você percebe que, ao lado, existe uma chave simples. A mesma chave que você já sentiu antes, símbolo de acesso. Pegue essa chave na imaginação. E antes de abrir qualquer coisa, sinta uma intenção muito clara.
Eu escolho estabilidade com paz. Eu escolho prosperidade com equilíbrio. Eu escolho abundância com segurança. Agora, gire a chave, devagar. Ao girar, o cofre se abre. Mas o que existe dentro não é apenas recurso. Dentro existe também uma luz suave. Essa luz representa a mudança de crença. Representa a transformação interna do medo em confiança. Representa a capacidade de receber sem culpa. Representa a maturidade de viver bem sem se punir por isso. E essa luz sai do cofre e começa a se espalhar pelo seu refúgio, tocando sua cabeça, seu peito e seu ventre. Ao tocar a cabeça, ela dissolve pensamentos de escassez. Ao tocar o peito, ela dissolve culpa por desejar mais. Ao tocar o ventre, ela dissolve o medo de faltar. E no lugar disso, surge uma sensação simples. Eu posso ser bem cuidado pela vida. Eu posso me permitir. Agora, leve essa sensação para a sua rotina de forma imaginada. Imagine você acordando com a mente mais leve. Imagine você tomando decisões com mais calma. Imagine você lidando com o dinheiro de um jeito mais organizado, sem pânico. Imagine você dizendo não para o que te drena e dizendo sim para o que te fortalece. Imagine você atraindo oportunidades que combinam com a sua paz, não com o seu desespero. E ao imaginar, sinta o corpo. Sinta como seria ter essa tranquilidade. Não tente visualizar detalhes demais. Foque na sensação. A sensação é o código que o subconsciente entende. Agora, para consolidar esse código, repita mentalmente um mantra curto, como se estivesse plantando uma semente. No ritmo da sua respiração, eu sou guiado para caminhos prósperos. E enquanto você repete, deixe a frase descer para o corpo. Deixe ela virar calor, peso, solidez. Deixe ela virar presença, porque quando vira presença, ela vira verdade interna. Sinta que o manto de proteção continua ao seu redor. E esse manto também protege suas decisões. Protege você de agir por impulso. Protege você de se sabotar. Protege você de entrar em ciclos antigos. E, ao mesmo tempo, esse manto te mantém aberto para o bem, aberto para oportunidades, aberto para soluções, aberto para encontros que ajudam, aberto para ideias que se transformam em prosperidade. Agora, o sono pode estar bem perto, e se estiver, permita. Não precisa segurar o estado acordado. Você não tem nada para provar, nada para vigiar, nada para controlar agora. O seu trabalho aqui é apenas continuar nesse lugar seguro, onde o corpo descansa e a energia se organiza. E mesmo que você ainda esteja acordado, deixe o silêncio te conduzir. Deixe a respiração te embalar. Deixe os pensamentos ficarem distantes, como se fossem sons do lado de fora de uma casa protegida. Você está dentro. Você está amparado. E tudo o que é seu encontra caminho quando você permite. Agora perceba como a sua mente já está menos interessada em correr. Existe um momento em que o corpo assume o comando do descanso e a mente vai ficando mais lenta, mais macia, como se ela aceitasse que não precisa liderar tudo. E quando a mente aceita isso, ela se torna uma aliada. Ela deixa de ser um campo de batalha e vira um céu tranquilo, onde pensamentos passam sem fazer morada. Sinta o seu lugar seguro, como uma casa silenciosa. E dentro dessa casa, existe uma sala especial, feita para você sentir proteção de um jeito profundo.
Não é uma proteção tensa, é uma proteção que embala. Imagine que nessa sala existe uma espécie de teto de tecido leve, como um grande véu noturno que cobre o ambiente e transforma tudo em calma. Esse véu não escurece por medo, ele escurece por aconchego. Ele reduz estímulos, ele dá ao seu sistema nervoso um recado claro: você está em segurança. E dentro dessa segurança, a energia começa a trabalhar com mais precisão. A energia que você sente como vibração, como campo, como presença, não precisa de palavras para agir. Ela reorganiza o que estava fora de eixo. Ela suaviza o que estava rígido. Ela cura pequenas rachaduras invisíveis que o dia abre no corpo e na mente. E enquanto isso acontece, uma sensação de proteção se instala como um selo silencioso. Nada que não seja bom precisa te alcançar agora. Agora traga para a consciência um detalhe. Proteção e abundância caminham juntas quando você aprende a não se abandonar. Porque quando você se abandona, você entra em pressa, entra em excesso, entra em medo. E o medo leva a escolhas que drenam. Mas quando você permanece com você, quando você se acolhe, quando você descansa, você faz escolhas que constroem. E construir é um caminho natural para a prosperidade. Imagine agora que, ao seu lado, nesse refúgio, existe uma espécie de mapa simbólico. Não é um mapa com ruas, é um mapa energético. Nele você vê linhas suaves como rotas luminosas. Cada rota representa uma possibilidade de caminho para você, uma possibilidade de renda, uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de estabilidade, uma possibilidade de alívio. E o mais importante, essas rotas não exigem sacrifício constante. Elas exigem alinhamento, elas exigem constância, elas exigem clareza. E você está plantando isso agora. Sinta que uma dessas rotas brilha um pouco mais, não porque é a mais difícil, mas porque é a mais compatível com a sua paz. E isso é crucial. O caminho certo para você é o que não destrói sua energia. O caminho certo é o que te permite respirar. O caminho certo é o que te dá segurança. E a vida, quando você está em paz, te mostra isso com sinais, com encontros, com ideias, com intuições, com portas que se abrem no momento certo. Agora imagine que você coloca a mão sobre esse mapa e faz um gesto simples de escolha. Não uma escolha ansiosa, mas uma escolha serena. Como se você dissesse: eu escolho o caminho que me traz prosperidade com paz. E ao dizer isso, você sente um ajuste no corpo, como se o peito ficasse mais amplo e o ventre mais calmo. Esse ajuste é o seu campo respondendo. É como se você tivesse dado uma direção. E direção é uma forma de manifestação. Agora, para consolidar essa direção, permita que um mantra curto surja, como uma frase que se repete sem cansar. No ritmo da respiração, eu caminho com proteção e abundância. E ao repetir, sinta que a frase desce para o corpo, desce para os músculos, desce para o coração, desce para o ventre. E o corpo começa a acreditar. E quando o corpo acredita, ele para de produzir alarme. E quando o alarme para, o sono vem com mais facilidade. Agora imagine que todas as partes do seu dia que ficaram espalhadas começam a voltar para você, como se pequenos fragmentos de energia retornassem, um por um. A energia que você gastou se preocupando, a energia que você gastou se defendendo, a energia que você gastou tentando agradar,
a energia que você gastou tentando controlar. E agora, essa energia volta como um retorno silencioso. Ela se encaixa em você, ela te completa. E quando você se completa, você se fortalece. E fortalecimento é prosperidade também. Porque prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é ter força para sustentar um plano. É ter clareza para sair de ciclos. É ter energia para construir algo melhor. É ter coragem para dizer sim ao que te favorece e não ao que te drena. E tudo isso nasce de um estado interno bem cuidado. Agora, sinta o manto de proteção ao redor de você e perceba que, dentro dele, existe espaço para o bem. Como se tudo o que é leve e bom tivesse passagem e tudo o que é pesado e inútil ficasse do lado de fora. Esse filtro é um presente, porque você não precisa absorver o mundo inteiro. Você só precisa viver a sua vida com mais presença e menos peso. Se o sono estiver chegando, não resista. Deixe seus olhos ficarem pesados. Deixe o corpo afundar na segurança. Deixe a respiração ficar mais lenta. E se um último pensamento tentar te puxar para a lista de coisas a fazer, lembre-se, agora não. Agora você escolhe descanso. Agora você escolhe proteção. Agora você escolhe permitir. Agora existe um ponto em que a noite se torna um cuidado tão profundo que você quase não precisa mais acompanhar. A sensação é como ser embalado por dentro. E é nesse ponto que o corpo entende. Eu posso apagar, eu posso soltar, eu posso confiar. A mente fica mais distante, como se ela estivesse se afastando para um lugar onde ela não precisa mais trabalhar. Sinta o seu lugar seguro como um abrigo que respira com você. E quanto mais você respira, mais esse abrigo se ajusta ao seu corpo, como se ele moldasse um conforto perfeito. Existe uma proteção natural nisso. Não aquela proteção tensa de vigiar, mas uma proteção que nasce de estar centrado. Quando você está centrado, você não absorve tudo. Você não se perde em ruídos. Você não se derrama em preocupações. Você fica inteiro. Agora, imagine que esse abrigo tem um som quase imperceptível, como uma frequência muito baixa, um tipo de vibração que acalma. Essa vibração não é para ser analisada, ela é para ser sentida. E ao sentir, você percebe que seu coração se ajusta, sua respiração se ajusta, seu corpo se ajusta, como se tudo em você entrasse em sincronia. E sincronia é uma palavra importante para a manifestação, porque o que você chama de sorte, muitas vezes, é sincronia. O que você chama de coincidência, muitas vezes é sincronia. E sincronia acontece mais facilmente quando você está alinhado, quando você está calmo, quando você está aberto, quando você está protegido. É como se a vida encontrasse um caminho sem obstáculos. Agora, imagine que à sua frente existe uma espécie de portal de descanso, mas muito suave. Não é uma porta pesada. É como uma cortina de ar, uma passagem delicada. Que ao atravessar essa passagem, você entra em um nível de silêncio ainda mais profundo. Esse silêncio não é vazio, ele é cheio de organização. É como se o seu subconsciente começasse a reorganizar gavetas internas, arrumar memórias, recalibrar emoções. E enquanto ele faz isso, você não precisa ajudar. Agora, dentro desse silêncio, traga uma intenção muito simples e muito forte. Que sua vida se organize com leveza. Que suas finanças se organizem com clareza. Que sua mente se organize com paz.
Que seu corpo se organize com descanso. Não é um pedido com ansiedade. É uma permissão. É como se você colocasse essas intenções no centro do seu campo e dissesse: pode acontecer. E para que essa permissão fique gravada, repita mentalmente, de forma bem lenta: eu permito que tudo se ajuste. Sinta a frase no corpo. Sinta onde ela toca. Talvez ela toque o peito, abrindo espaço. Talvez toque o ventre, acalmando. Talvez toque a garganta, liberando. Talvez toque a cabeça, silenciando. E quando a frase toca, ela muda a vibração. Agora imagine que existe uma linha de luz dourada ligando você ao fluxo da vida. Essa linha é fina e firme. Ela não te prende. Ela te sustenta. Ela representa suporte. Representa provisão. Representa direção. E essa linha de luz dourada não depende do seu esforço. Ela existe mesmo quando você dorme. Ela existe mesmo quando você não está pensando. Ela existe porque o fluxo da vida continua. Deixe essa linha de luz tocar suas preocupações e transformá-las em algo mais leve. Como se cada preocupação virasse um ponto de luz e esses pontos se colocassem em ordem como estrelas formando um desenho. E nesse desenho existe uma mensagem simples. Existe um caminho. Existe um jeito. Existe um tempo certo. Você não precisa arrancar respostas agora. Agora, sinta sua energia ficando mais quieta, menos espalhada, mais concentrada. Como se você estivesse recolhendo tudo o que foi deixado em lugares que não te pertencem. Recolhendo energia de conversas, de lembranças, de expectativas e trazendo tudo de volta para você. Esse retorno é uma forma de proteção espiritual e emocional. Porque quando você está com sua energia inteira, você é mais forte, você é mais claro, você é mais estável. E estabilidade é riqueza também. Riqueza emocional, riqueza de presença, riqueza de calma. E quando essa riqueza cresce, o dinheiro passa a ser recebido e administrado de um jeito mais saudável, porque você não está tentando preencher buracos internos com coisas externas. Você está bem por dentro. E quando você está bem por dentro, você cria melhor, escolhe melhor, atrai melhor. Agora deixe o sono chegar. Deixe os pensamentos ficarem bem distantes. Se algum pensamento insistir, você pode apenas imaginar que ele está do lado de fora da sua casa interna, batendo, mas você não precisa abrir. Você fica dentro, você fica protegido, você fica em paz. E o mais importante, você não está atrasado, você não está perdendo nada ao dormir. Você está se preparando para receber melhor. Você está se preparando para viver melhor. Você está se preparando para prosperar com mais leveza. Agora permita que o seu refúgio interno permaneça como ele é. Simples, silencioso, protetor. Não existe nada para fazer, nada para provar, nada para corrigir. Existe apenas esse instante, onde o corpo está sendo cuidado pela noite e a mente está aprendendo a confiar no fluxo. E quando você confia no fluxo, você não está desistindo da sua vida. Você está soltando o excesso de peso que te impedia de respirar. Sinta o manto de proteção ao seu redor como uma presença constante. Uma presença que filtra o que não te serve, que mantém fora o ruído, o medo, a pressa, e mantém dentro a calma, a clareza e a sensação de que você está amparado. Essa sensação é um descanso profundo, porque não é só o corpo relaxando, é a alma baixando a guarda.
Agora imagine que o céu do seu lugar seguro está ainda mais sereno. As estrelas estão quietas, como se estivessem no lugar certo. E isso é um símbolo para você. As coisas também encontram o lugar certo quando você para de apertar. Algumas respostas chegam quando você dorme. Algumas soluções aparecem quando você silencia. Algumas portas se abrem quando você deixa de tentar arrombá-las com ansiedade. Traga para dentro do peito uma certeza suave. Existe organização acontecendo. Mesmo que você não veja, mesmo que você não controle, existe um movimento inteligente trabalhando a seu favor. E esse movimento atua no seu campo, no seu emocional, nas suas escolhas, no seu caminho. Ele te ajuda a agir melhor, a perceber oportunidades, a tomar decisões com mais clareza, a se proteger do que te drena, a se aproximar do que te fortalece. Agora, sem esforço, permita que um mantra discreto se forme dentro de você, como uma sensação que não precisa de palavras longas. Eu descanso e eu recebo. Sinta isso como verdade no corpo. Sinta os ombros mais baixos, sinta a mandíbula solta, sinta a respiração macia, sinta o ventre tranquilo, sinta os pensamentos ficando distantes, como se fossem sons do lado de fora de uma casa protegida. Você está dentro, você está seguro, você está em paz. E dentro dessa paz, a prosperidade encontra espaço, porque prosperidade precisa de espaço interno para se instalar com estabilidade. Precisa de calma para ser sustentada. Precisa de clareza para ser bem direcionada. Precisa de uma energia que não esteja em guerra com o próprio desejo. E você está criando esse espaço agora, simplesmente deixando o corpo descansar. Se você ainda estiver acordado, não se apresse. Apenas continue respirando com suavidade e permita que a noite te leve. Se você já estiver quase dormindo, está perfeito. O que foi plantado em você continua agindo. O lugar seguro continua existindo. A proteção continua te envolvendo. A abundância continua encontrando caminho. E tudo isso pode acontecer sem que você precise vigiar. Permita que tudo continue se organizando dentro de você, no tempo certo. Siga com essa sensação de calma e confiança. Tudo encontra o seu lugar quando você permite. Gratidão.